Engenharia de Software Seguro. Olá pessoal, esse é o nosso vídeo 4 da disciplina de Engenharia de Software Seguro, onde nós temos essa trilha com 5 vídeos que abordam as 5 etapas do ciclo de vida de software, do ponto de vista da segurança. No quarto vídeo, nós vamos falar de codificação segura e segurança no ciclo de vida do software. Bom, o objetivo nessa etapa é garantir que a segurança seja mantida durante o processo de desenvolvimento. Por que desenvolvimento, né? Porque nós já estamos numa etapa um pouco mais avançada do código, né? Nós já temos aqui nesse momento o nosso projeto com a etapa de análise e licitação e documentação de requisitos concluída. Já passamos pela etapa de definições de aspectos de design seguro, né? Então já temos uma arquitetura segura nesse momento. E vamos então para a mão na massa, né? Vamos para a parte de implementação, onde nós vamos de fato desenvolver as funcionalidades e também os requisitos não funcionais do nosso software, certo? Por que é tão importante nós focarmos, né, na segurança durante essa etapa? As vulnerabilidades muitas vezes elas são introduzidas na fase de codificação e algumas práticas seguras de codificação podem prevenir que essas falhas existam no seu código. Não adianta ter uma boa especificação e documentação de requisitos. Não adianta o projetista fazer um bom projeto, uma boa arquitetura e na hora de codificar você deixar furos, né? Você deixar falha no código. É para isso que existe então a codificação segura. É para isso que existem as práticas de segurança que você deve abordar na hora de codificar. Por exemplo, pequenos erros na codificação, como uma validação inadequada, pode abrir brecha para SQL como para attacks como SQL injection, por exemplo, né? Ou então o XSS injection, se você não configurar adequadamente, né, a sua aplicação para que tenha controles que impeçam esse tipo de ataque. Então as vulnerabilidades, elas por padrão, elas vão existir se você não tomar as medidas de precaução para que elas deixem de estar presentes no seu código. Quais são as boas práticas, então, para a codificação segura? Eu diria que a principal delas é a validação de entradas, né? Processo de sanitização, né? Todas as entradas do usuário, elas devem ser validadas e sanitizadas antes de serem processadas. Por exemplo, né, você pode usar expressões regulares, né, o famoso regex, para garantir que os campos de formulários aceitem somente as entradas que são de fato válidas. Assim você impede, né, um atacante que vai tentar fazer, né, o seu sistema entrar no estado de mau funcionamento em virtude de uma entrada inválida, ok? Além disso, né, além da validação de entradas, que seria o princípio básico, né, uma outra boa prática para codificação segura é o adequado tratamento de erros e exceções. Os erros, quando eles acontecerem no sistema, eles devem ser gerenciados de forma segura, sem expor informações sensíveis. E é claro, você deve pensar, caramba, se eu sei que vai acontecer um erro, por que eu não evito, né? Nós já falamos sobre isso mais cedo, né? Os erros, né, eles são inevitáveis. É óbvio que se você sabe que vai acontecer o erro, você vai fazer os devidos controles para que aquele erro seja removido. Mas o fato é que quando você tem o software em execução, em ambientes que eventualmente você não previu todas as suas características, os erros acontecem, né? Aquele software que funcionava perfeitamente no seu desenvolvimento e execução em máquina local, ele pode deixar de funcionar quando muda a configuração de uma outra máquina que está rodando aquele software, certo? Uma versão diferente do sistema operacional, uma versão diferente do Java, do Python. Isso tudo pode afetar o funcionamento de uma aplicação. Então é por isso que sempre que nós temos potenciais brechas, né, onde um erro pode vir a acontecer, nós devemos gerenciar de forma segura, sem expor informações sensíveis, principalmente após a ocorrência de um erro desse tipo, né? Por exemplo, né, evitar a exibição de mensagens de erro que tenham muitos detalhes, né, para um usuário final, que pode eventualmente revelar detalhes internos no sistema, porque o atacante ele pode forçar a ocorrência de erros para que ele descubra, né, algumas informações que são erroneamente exibidas, né, por parte do
o sistema para o usuário final. É claro que se você está fazendo um log exclusivo para o desenvolvedor, que ele vai fazer um log local ou a nível de back-end, ok, você pode armazenar um pouquinho mais de informação, né? Claro, nesse momento você também tem que atentar à LGPD. Se você vai fazer isso e vai armazenar eventualmente informações sensíveis de um usuário, você deve ter o consentimento desse usuário, mesmo que você for usar essa informação para o bem do sistema e para o bem do usuário, né? A finalidade e adequação do uso dessa informação, ela deve estar em conformância, né, com as nossas legislações, né, com as leis de proteção de dados, principalmente. De qualquer forma, então, é bastante importante que vocês tenham em mente que o tratamento de erros e exceções, eles devem ser gerenciados, então, nessa etapa de codificação segura. Quando se fala em codificação segura, nós temos, então, aí, como eu falei antes, a tratativa de entradas, a tratativa de fluxos, né, que é pensar em fluxos alternativos, fluxos de exceção. O que eu faço se acontecer um erro, né? Tem uma imagem, né, que é mais um meme do que uma verdade, onde o usuário, né, ele erra, né, não é que ele erra, ele tenta se cadastrar, né, como um outro usuário e digita uma senha, né, a sua senha, enfim, a senha que ele escolheu. E o sistema, né, erroneamente e de certa forma até ironicamente, ele mostra um erro para o usuário. Opa, a senha Silvio123 já está sendo usada pelo usuário Silvereno, né? Eu sou o Silvio Quincois aqui, então tentei usar a mesma senha, né? E o sistema me expôs ali a informação do usuário Silvereno, coitado. É claro que é um erro bobo, né? Isso não aconteceria na prática, pelo menos a gente espera que ninguém faria isso, né? Nem o estagiário mais novo ele deveria fazer isso, mas é um exemplo de como uma mensagem de erro poderia eventualmente ilustrar informações internas do sistema. Não necessariamente algo como a senha, né? É um exemplo exagerado, é claro, mas eventualmente outros parâmetros de configuração que podem dar pistas para o atacante pode facilitar um segundo ataque. Porque o atacante, a gente tem a impressão que ele chega lá, ataca e deu, né? Geralmente o atacante ele passa por uma etapa de explorar o sistema, procurar brechas, procurar informações, coletar informações sobre aquele sistema. O processo de um ataque não é geralmente simples, né? Ele tem que contar um pouco com a sorte, entre aspas, do desenvolvedor deixar algum furo. E aqui nós estamos no outro lado da mesa, né? Nós estamos pensando, enquanto desenvolvedores, como não deixar furos, né? Além disso, pessoal, além de tratar então as entradas e tratar o fluxo do código, não adianta o nosso código estar perfeitinho, né, seguindo boas práticas, se nós usarmos componentes desatualizados, bibliotecas que não sejam seguras. Tá? Então é fundamental que nós usemos bibliotecas de terceiros, sempre que necessário, de forma segura. Nós precisamos verificar e nos certificar que essas bibliotecas, frameworks utilizados, eles estão atualizados e livres de vulnerabilidades conhecidas. Volta no que eu falei na nossa aula passada, no nosso vídeo 3. As vulnerabilidades, né, em sua grande maioria, já são conhecidas. Os atacantes eles não operam de maneira inovadora na maioria das vezes. Eles usam vulnerabilidades conhecidas, eles atacam componentes desatualizados. Essa é uma das principais maneiras, né, de atacar um sistema. Porque se você já conhece as vulnerabilidades de determinada versão de uma biblioteca, por exemplo, e você descobre que aquele seu alvo usa aquela versão, é tiro e queda, né? Você pode mirar diretamente naquela vulnerabilidade, porque você sabe que aquele sistema vai estar suscetível àquela vulnerabilidade, certo? Exemplos, então, né? Mais uma vez, usa o OSP Dependency Check, por exemplo, né, que é uma ferramenta do OSP, da Fundação OSP, né? Temos o Top 10 da OSP para você ver as vulnerabilidades, né, as mais conhecidas. Você pode usar o vulb.db, né? Na verdade é vulbdb.com, tá? Não é vulb.db. O vulbdb.com, ele traz algumas vulnerabilidades também já conhecidas e catalogadas, tá? Então é uma fonte legal para você ver se determinada versão de determinado software já tem alguma coisa catalogada em termos de vulnerabilidades. Além disso, né, no momento da codificação, é claro, você vai ter que se preocupar com o uso de bibliotecas, por exemplo, que permitem a cifração de dados, a criptografia de dados sensíveis. Então, as informações que são críticas, né, tanto quando estão em repouso ou quando estão em trânsito, elas devem ser processadas de maneira segura, devem ser transitadas ou armazenadas de maneira segura, ou seja, criptografada.
O simples uso do protocolo HTTPS, por exemplo, ele já fornece algum nível aí de segurança para que desde o momento que a mensagem sai do seu navegador até a chegada, né, no seu servidor destino, a comunicação esteja protegida. Você pode ir além, você pode ter criptografia ponta a ponta, onde você já criptografa, né, direto na aplicação, não deixa para as camadas inferiores da pilha de transporte, da pilha de camada de transporte fazer isso, né? Da pilha de camada de protocolos, desculpa, né? Eu estou me referindo à camada de transporte, né, que está abaixo da aplicação. Então não deixa para as camadas inferiores da aplicação, como por exemplo a camada de transporte, né, se preocuparem em gerenciar, né? Você pode adicionar uma camada extra adicionando já a criptografia em nível de aplicação, que é o que o WhatsApp faz, por exemplo, quando ele fala que tem criptografia ponta a ponta. Também existem outras ferramentas, né, que fazem, por exemplo, análise estática de código. O que é análise estática do código? É basicamente uma análise para buscar vulnerabilidades, né, de forma automática no código-fonte, para detectar eventualmente possíveis falhas de segurança, né? Ela é chamada estática porque ela não precisa rodar o seu software, né? Então ela funciona de maneira estática. Ela olha um código e a partir daquele código identifica potenciais vulnerabilidades. Existe uma ferramenta chamada SonarQube, escreve SONARQUBE, que ela serve para identificar vulnerabilidades comuns diretamente no código durante o desenvolvimento. Então, esse tipo de ferramenta, né, deveria ser quase mandatório para todo desenvolvedor que está preocupado, né, com a engenharia do seu software seguro, ok? Por último, na verdade não por último, mas um outro item não menos importante, né, é o que a gente chama de code review, focado em segurança. É você fazer uma revisão manual do código, né, para garantir que as boas práticas sejam fornecidas. E aí o mais interessante é que você use pelo menos revisões em pares, que você pegue aquele código que você desenvolveu e conte com a ajuda de um colega, ou que o colega revise, né, o de outro colega e que se troquem os códigos e assim por diante. Tá? Equipes de desenvolvimento revisando o código com foco em pontos de segurança, né, como autenticação, gerenciamento de sessões, é algo que numa empresa que de fato está preocupada em desenvolver software seguro, né, deveria ser um padrão. Bom, no ciclo de vida de software, né, nós também podemos pensar em segurança, né, não só na etapa de implementação, mas no ciclo como um todo, né? Então a gente tem que ter segurança em todas as etapas do ciclo de vida de software. Ela deve ser considerada desde o planejamento até a entrega do software, tá? Nós temos aqui já nesse quarto vídeo falando da implementação, mas, né, nós já falamos nos vídeos passados, por exemplo, do conceito de Security by Design, né, que lá no início do projeto você vai adicionar algumas medidas na etapa de algumas medidas para garantir a segurança, né? Ao invés de fazer isso somente na etapa final ou somente na etapa de codificação, que é onde nós estamos agora, né? Tem alguns desenvolvedores que fazem pior, né? Eles codificam e depois eles pensam, bom, como é que agora eu deixo isso aí seguro, né? Não é o ideal, tá? O ideal é que você já pense de forma segura desde as primeiras etapas, inclusive durante o desenvolvimento, que é o tema desse vídeo aqui, tá? Nós temos também, né, a partir desse momento, a integração contínua com segurança, por exemplo, né, que tem o DevSecOps, né, que é aquele profissional que vai se preocupar em automatizar testes de segurança ao longo de todo o processo de desenvolvimento, incluir testes de vulnerabilidade como parte do pipeline de integração contínua, garantindo que o código, né, então seja validado quanto à segurança antes de ser integrado. Isso e mais um pouco, né, nós vamos falar no nosso próximo vídeo, onde nós vamos abordar testes de segurança, né, não só durante o desenvolvimento, né, mas durante todos os momentos. Aí vai entrar teste de unidade, de integração com foco em segurança, verificar se o código está sendo protegido de forma correta, verificar permissões, enfim, tem bastante coisa legal que deve ser pensado, né, após também o desenvolvimento do software. Então não parem por aqui, né, que nós temos o próximo vídeo, onde nós vamos falar de testes especificamente, ou pelo menos especialmente, dos testes de penetração. Embora que nós também vamos tocar em outros testes que também estão por aí para ajudar os desenvolvedores a garantir a segurança do seu software.